Olá, turma, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje nós vamos estar revisando os nossos conteúdos que já aprendemos nesse bimestre. Vamos lá? Peguem aí as suas atividades de História de aula e pintem para mim de vermelho. Atividade de História de aula, vermelho. Com muito capricho, hein, gente? Vamos lá. Complete as frases com as palavras encontradas no caça-palavras abaixo. Esse aqui. Dizemos que os tanananãs históricos são os tanananãs e os tanananãs sociais que produziram efeitos e geraram tararará. Por isso, tem importância na vida de um tararará. Pelos exames das tarararãs, o historiador irá esclarecer tarararã e apontar novos tarararã. Nossa, tia, que difícil! Como que eu vou fazer isso? Vamos procurar algumas palavras aqui no caça-palavras para usar essas palavras e completar a frase acima. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Vamos procurar algumas palavras aqui que vão nos fazer completar essas frases. Vamos lá. Dizemos que os fatos. Procurem fatos aqui, circulem e escrevam a palavra fatos aqui em cima. Combinado? Dizemos que os fatos históricos são os, ou melhor, são as opiniões. Procurem aqui a palavra opiniões. Escrevam aqui em cima. Dizemos que os fatos históricos são as opiniões e os... Procurem agora acontecimentos. Escrevam aqui na terceira linha. Dizemos que os fatos históricos são as opiniões e os acontecimentos sociais que produziram efeitos e geraram movimentos. Procurem a palavra aqui, movimentos. Por isso, tem a importância na vida de um povo. Procurem aqui a palavra povo. Pelo exame das fontes. Procurem fontes aqui no caça-palavras. O historiador irá esclarecer dúvidas. Procurem dúvidas e escrevam aqui. E apontar novos caminhos. Vamos repetir? Dizemos que os fatos históricos são as opiniões e os acontecimentos sociais que produziram efeitos e geraram movimentos. Por isso, tem importância na vida de um povo. Pelo exame das fontes, o historiador irá esclarecer dúvidas e apontar novos caminhos. Então, não esqueçam, circulem as palavras e escrevam elas aqui para completar a frase. Pinta esse desenho bem bonito, hein, gente? Número 2. Com as capitanias, o Brasil ele foi dividido em quantos lotes? Lembra que eu falei? Foram divididos em 15 lotes de terra. Então, escrevam aí. 15 lotes de terra. Número 3. Defina sujeitos históricos. Lembra lá, na última aula eu mandei até de novo conteúdo, mas vamos relembrar. Sujeitos históricos são pessoas ou grupo de pessoas que com suas ações promovem transformações na sociedade em que vivem. Vamos repetir? São pessoas ou grupo de pessoas que com suas ações com suas ações promovem transformações nas sociedades em que vivem. Número 4. Cite exemplos de especiarias. Vamos lá, exemplos de especiarias. Pimenta, canela em pó, cravo e noz moscada.
Noz moscada tem um tracinho separando e o nós é com Z. Pimenta, cravo, canela em pó, noz moscada. E cravo. Número 5. Qual era o objetivo dos holandeses ao dominar o território brasileiro? Na aula passada, nós estudamos isso, né? O objetivo dos holandeses ao dominar o território brasileiro é que eles tinham o quê? A intenção de dominar a produção e o comércio do açúcar, ampliando seus lucros. Então, vamos lá. Tinham o objetivo de dominar a produção e o comércio do açúcar, ampliando os seus lucros. Número 6. O que eram os quilombos? Quilombos era o lugar para onde os escravos fugiam. Então, o que eram quilombos? Lugares para onde os escravos fugiam. Número 7. O que foi a missão jesuítica? Quem lembra aí? A missão jesuítica foi o catequismo, né? Foi a catequese dos religiosos que ensinavam a fé católica para os indígenas. Ou seja, foi o aldeamento em que os religiosos ensinavam a religião católica para os indígenas. Número 7, vou repetir. Foi o aldeamento em que os religiosos católicos ensinavam a fé católica para os indígenas. Agora, vamos para a nossa atividade de casa. A nossa atividade de casa, vocês vão pintar para mim de amarelo. Combinado? Número 1. Explique o que foi o Tratado de Tordesilhas. Pode. Então, o Tratado de Tordesilhas, a gente estudou lá no início. E diz assim, eu vou ditar devagar porque a resposta é grande, como vocês podem ver aqui pela quantidade de linhas, então eu vou ditar bem devagar para vocês escreverem aí. Combinado? Então vamos lá. Para evitar uma disputa de territórios, vírgula. Para evitar uma disputa de territórios, vírgula. Os reinos assinaram esse tratado. Os reinos assinaram esse tratado que estabelecia uma linha imaginária. Onde as terras que estavam a oeste pertenciam à Espanha. Onde as terras que estavam a oeste pertenciam à Espanha. Espanha com letra maiúscula, hein, gente? Nome de lugar. E as terras que estavam a leste pertenciam a Portugal. E as terras que estavam a leste pertenciam a Portugal. Vamos lá, vou repetir e agora direto. Para evitar uma disputa de territórios, vírgula, os reinos assinaram esse tratado que estabelecia uma linha imaginária, onde as terras que estavam a oeste pertenciam à Espanha e as terras que estavam a leste pertenciam a Portugal. Portugal também com letra maiúscula. Número 2. O que eram as especiarias? As especiarias eram diversos produtos de origem oriental e eram raras e desejadas. Então, eram diversos produtos de origem oriental, vírgula, eram raros e desejados. Número 3. Defina a monarquia. Monarquia é um sistema onde o governante não é eleito pelo povo e o seu poder é vitalício, passa de pai para filho. É um sistema de governo onde o governante não é eleito pelo povo
e o seu poder é vitalício, passa de pai para filho. Número 4. Quais tecnologias navais foram utilizadas nas grandes navegações? São 3. A bússola, as caravelas e os mapas. Bússolas, caravelas e mapas. Número 5. O que é história? História é o estudo das ações dos seres humanos em diferentes tempos e lugares. Então, o que é história? História é o estudo das ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares. O número 6 está assim. O tananã é um dos elementos mais importantes para os estudos históricos. O que é mais importante aí para os estudos históricos? O tempo. O tempo é um dos elementos mais importantes para os estudos históricos. Número 7. Cite 2 exemplos de fonte material e, na letra B, fonte escrita. Qual tipo de fonte material aí que nós podemos citar? 2 exemplos. Fonte material: construções, estátuas, vasos. Tudo isso aí são exemplos de fontes materiais. E fontes escritas? O que a gente pode utilizar aí como exemplo? Livros, revistas, documentos, né? Seja documento de identidade, certidão de nascimento, tudo isso aí são fontes escritas. Agora, número 8. O que quer dizer famílias patriarcais? Quer dizer que todos os membros daquela família deviam obedecer à autoridade máxima representada por uma figura masculina, ou seja, o chefe, o pai. Então, o que quer dizer famílias patriarcais? Que todos os membros deviam obedecer à autoridade máxima, vírgula, representada por uma figura masculina. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem por áudio lá no nosso grupo. Não deixem de perguntar, não fiquem com vergonha. Agora é a hora da gente tirar todas as nossas dúvidas, tá bom? Beijinhos!